Olá, pessoal. Eu sou a professora Aline e na nossa sétima aula de ciências nós vamos abordar um assunto chamado modelos atômicos. Antes de começar a entender quais são os modelos atômicos, eu inicio a aula com a seguinte pergunta: de que a matéria é formada? A gente já estudou que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Vocês lembram de que essa matéria ela é formada? Então, a gente viu também, já em aulas anteriores, que a matéria é formada por átomos. Então, toda a matéria que existe no universo, incluindo até nós, seres vivos, são compostas por átomos, certo? Existem cerca de 110 tipos de átomos que formam todos os materiais que existem no universo. Então, todas essas imagens que eu mostro aqui, ó, representam matéria porque ocupam lugar no espaço e possuem massa. Como elas são matérias, elas são formadas por partículas chamadas de átomos. A combinação de átomos formará esses materiais diferentes. Então, por exemplo, eu tenho aqui um átomo do elemento químico hidrogênio, que é representado pela letra H, e um átomo do elemento químico oxigênio, que é representado pela letra O. Observem que eu só tenho dois tipos de átomos, mas se eu combinar esses átomos de forma diferente, eu consigo formar vários materiais a partir desses dois tipos de átomos. Então, se eu combinar dois de hidrogênio, eu consigo formar uma substância, uma matéria chamada de gás hidrogênio. Se eu combinar dois de oxigênio, eu formarei uma substância que é o gás oxigênio. E se eu combinar dois de hidrogênio e um de oxigênio, eu já formarei outra matéria que é a água. Então, embora no universo só existam 110 tipos de átomos, se eu combinar eles de forma diferente, eu consigo formar uma variedade enorme de materiais que existem no nosso universo. O átomo é uma partícula tão pequena que ela é impossível de ser vista aos nossos olhos. Então, ela é algo que é invisível aos nossos olhos. Para representar e para estudar os átomos, os cientistas começaram a elaborar modelos atômicos. O que são os modelos atômicos? São formas de representar o átomo. É um modelo que representa o átomo. Esses modelos atômicos, eles foram construídos pelos cientistas a partir de experimentos e observações que eles realizavam. Então, eles foram realizando experimentos e observações e elaborando modelos atômicos, ou seja, representações do átomo, para assim poder estudar o átomo que forma os materiais. Vamos entender quais são os modelos atômicos que foram usados para representar o átomo. O primeiro cientista a propor uma representação, ou seja, um modelo do átomo, foi um cientista chamado de Dalton. Por ele ter proposto um modelo para o átomo, o modelo atômico que ele propôs foi chamado de modelo atômico de Dalton. Esse modelo atômico, ele diz o seguinte: ele representa o átomo como uma esfera maciça, ou seja, toda preenchida por massa, e que não pode ser dividida em partes menores. Isso significa, então, que para Dalton, o átomo é a menor parte que forma uma matéria. Então, aqui nós podemos ver a representação do modelo atômico de Dalton. O átomo é uma esfera maciça, totalmente preenchida, e que ela não pode se dividir em partes menores. Todas as informações que Dalton levantou para explicar o átomo foram chamadas, acabou sendo conhecida como teoria atômica de Dalton. Então, a teoria atômica é todas as informações que Dalton levantou sobre o átomo na época. Embora Dalton tenha sido muito inteligente ao propor o primeiro modelo atômico, depois de um tempo ocorreram mudanças nesse modelo atômico, porque descobriu-se que o átomo, na verdade, ele poderia ser dividido em partículas ainda menores.
o que significa que dentro do átomo existiriam partículas que eram menores e que formariam a estrutura do átomo. Baseado nisso aí, o modelo atômico de Dalton foi deixado de lado e um novo modelo atômico ele foi proposto. O próximo modelo atômico é o modelo atômico de Thomson. Thomson era um cientista e ele propôs um modelo atômico que dizia o seguinte, que o átomo é uma esfera, ainda continua sendo uma esfera, formada por uma massa que era positiva, ou seja, que apresentava carga positiva. E essa massa de carga positiva era coberta por partículas de carga negativa. Essa massa coberta por carga positiva formada por carga positiva e coberta com partículas negativas, formava então o modelo de Thomson que vocês podem observar aqui. Então, o que acontece? As partículas positivas que formam a massa foram chamadas de prótons. Já as partículas que têm carga negativa, que formam o modelo de Thomson, foram chamadas de elétrons. Então, para Thomson, o átomo era uma esfera de massa com carga positiva, ou seja, com prótons, coberta por partículas de carga negativa, que eram chamadas de elétrons. Ainda segundo o modelo de Thomson, o átomo era considerado eletricamente neutro, o que significa que a carga total do átomo era neutra, era zero. Isso acontecia porque, embora o átomo apresentasse cargas positivas e cargas negativas, acontece que a quantidade de cargas negativas, ou seja, de elétrons, é igual à quantidade de cargas positivas, isto é, de prótons. Se eu tenho a mesma quantidade de carga negativa e a mesma quantidade de cargas positivas, essas cargas vão se anular, tornando o átomo uma esfera sem carga, ou seja, eletricamente neutra. Então, vamos relembrar agora um pouco do que a gente já viu dos modelos atômicos propostos. Eu quero que vocês relembrem como é chamado esse primeiro modelo atômico que dizia que o átomo é uma esfera maciça que não podia ser dividida em partes menores. Se vocês lembraram bem, vocês vão responder que esse modelo atômico é o modelo atômico de Dalton. O segundo modelo atômico diz que o átomo é uma esfera de massa com cargas positivas, prótons, coberta por partículas de carga negativa, que são os elétrons. Como é chamado esse modelo atômico? Esse é o modelo atômico de Thomson. Então, já que a gente já viu esses dois modelos atômicos, vamos para o próximo modelo atômico do átomo. O próximo modelo atômico do átomo, ele surgiu a partir de um cientista chamado de Rutherford, com a contribuição de outro cientista chamado de Bohr. Então, esse modelo atômico ficou conhecido como modelo atômico de Rutherford-Bohr. Nesse modelo atômico, as informações que foram obtidas são as seguintes: que o átomo ele apresentaria uma região no centro, que é o núcleo. O núcleo no centro teria as partículas com carga positiva, que são os prótons. Ao redor do núcleo estariam as partículas com carga negativa, que são os elétrons. Essas partículas com carga negativa, que são os elétrons, giram ao redor do núcleo que está no centro. Então, repetindo, o modelo atômico de Rutherford-Bohr diz que o átomo ele tem um núcleo, que está localizado no centro, contendo as partículas com carga positiva, que são os prótons. Girando ao redor do núcleo estão os elétrons, que são as partículas com carga negativa. Então, aqui vocês conseguem ver uma animação que mostra como seria o modelo atômico de Rutherford-Bohr. Então, vocês vão observar que no modelo atômico de Rutherford existe um núcleo aqui no centro, onde estão as partículas com carga positiva. Girando ao redor do núcleo estão as partículas com carga negativa, que são os elétrons. Esse é o modelo de Rutherford-Bohr. Só que surgiu uma nova situação. E
descobriu-se que o átomo apresentava partículas também que não tinham carga, ou seja, partículas que eram neutras e por isso foram chamadas de nêutrons. Então, uma mudança aconteceu no modelo atômico de Rutherford Bohr. E aí, o que é que aconteceu? Nesse novo modelo atômico, o átomo tem uma região no centro, que é o núcleo, só que aqui a gente vai encontrar tanto as partículas com carga positiva, que eu vou representar aqui em vermelhinho, quanto as partículas sem carga elétrica, que são os nêutrons. E aí, girando ao redor do núcleo, nós temos os elétrons. Então, esse é o modelo atômico, o novo modelo atômico que foi proposto para explicar como seria a estrutura do átomo. E aí, vamos relembrar, então, o que eu já falei para vocês. Para o modelo atômico usado atualmente, nós temos um átomo que é composto por um núcleo, que está sempre no centro. Nesse núcleo, nós vamos encontrar as partículas com carga positiva, que são chamadas de prótons. E vamos encontrar também as partículas sem carga elétrica, ou seja, os nêutrons. Girando ao redor do núcleo, nós temos os elétrons. Essa região onde os elétrons giram ao redor do núcleo é chamada de eletrosfera. Então, o átomo tem um núcleo e tem uma eletrosfera. E aí, novamente, as informações que os cientistas obteram é que o átomo é uma estrutura neutra. Isso acontece porque no átomo o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então, todos os átomos que existem no universo, eles são átomos que são eletricamente neutros, porque a quantidade de elétrons, que são as cargas negativas, são iguais à quantidade de prótons, que são as cargas positivas. Então, vejamos isso no exemplo. Aqui eu tenho um átomo de alumínio. O átomo de alumínio, ele tem na sua estrutura 13 elétrons e 13 prótons. Vejam que a quantidade de elétrons, que é negativo, é igual à quantidade de prótons, que é positivo. Então, assim, essas cargas se anulam e assim o átomo é neutro, ou seja, não tem carga elétrica. Aqui na imagem a gente consegue ver a representação desse átomo. Então, vocês vão ver em verdinho os nêutrons, e aqui em vermelhinho os prótons, que são as cargas positivas. Girando ao redor, nós temos os elétrons, que estão representados por esferas amarelas. Se vocês contarem a quantidade de elétrons, vocês vão ver que aqui tem 13 elétrons e 13 prótons. Então, esse átomo é eletricamente neutro. Vamos ver se vocês entenderam o que eu mostrei no slide anterior. Eu disse para vocês que o átomo é neutro, é uma estrutura neutra, é uma partícula neutra, porque a quantidade de cargas negativas, ou seja, de elétrons, é igual à quantidade de cargas positivas, isto é, de prótons. Então, observando esse modelo que foi mostrado aqui, se eu perguntasse para vocês qual é a quantidade de elétrons que tem aí, o que vocês me responderiam, olhando para o modelo? Como eu falei para vocês, os elétrons eles estão sempre girando ao redor do núcleo. Então, observem que esse átomo ele tem 2 elétrons. 2. Quantos prótons ele tem? Como a gente já viu, a quantidade de elétrons é igual a de prótons. Então, ele tem 2 prótons. E aí, quantos nêutrons ele tem? Nêutrons são as esferas que estão sem carga. Então, eu tenho 2 nêutrons também. Então, com isso, a gente finaliza a aula de hoje. Vocês podem ver mais informações sobre o assunto, modelos atômicos, no plano de estudo, assim como a atividade e os horários em que eu estou disponível para atender vocês. Não deixem de retirar as dúvidas comigo e de fazer a entrega da atividade para que vocês possam ter um bom desempenho na aprendizagem e também um bom desempenho na nota de participação dessas aulas remotas. Então, até a próxima aula, gente.